Deixa eu mostrar mais um trecho aqui do deputado Rogério Corrêa enquadrando o tal do coronel. Ou o senhor está mentindo e precisa de óleo de peroba, ou não sei o que o senhor está fazendo aqui. Olha, sinceramente, eu não sou o presidente, não posso te dar ordem de prisão, mas se coubesse a mim, o senhor não sairia daqui solto depois dessa mentira, não. Sabe, porque o povo brasileiro não é palhaço para escutar o senhor. Me desculpe os palhaços, viu? O povo brasileiro não é trouxa para o senhor ficar aqui insinuando uma mentira dessa, e na mentira que o senhor insinua, o senhor prefere dizer que o presidente Jair Bolsonaro, ele não queria apaziguar o país. Logo ele que o senhor votou, que o senhor chama de mito, que o senhor tinha toda essa paixão por ele, o senhor é um covarde também. Porque o senhor prefere culpar o Bolsonaro aqui do que dizer a verdade, que o senhor queria incentivar que houvesse um golpe de Estado no Brasil. O senhor deveria sair daqui preso, na minha opinião. Muito obrigado. Ou o senhor É muito bom isso mesmo. No Zap, ele manda ação. Sidão, vamos dar golpe e prender esses comunistas. O Brasil, acima de tudo, o povo está com o mito. Aí, na frente dos parlamentares da CPMI, ele fala que se equivocou, que estava querendo apaziguar. É de lascar, viu, professor? Esses golpistas, eles são, além de covardes, também burros. Isso nos salvou também. Os de 64 eram mais preparados. O Temer era mais preparado, a gente sabe, né? É bom pensar nisso. Eu queria que o senhor analisasse isso também à luz do julgamento de hoje, aí, das 19 horas, da inelegibilidade do Bolsonaro. O Bolsonaro está dando uma entrevista agora para Mônica Bergman, a gente publicou no DCM, em que ele fala várias coisas, o senhor leu certamente, mas ele diz que tem uma bala de prata para 2026, não deixa muito claro o que é, não fala o que é. Ele diz que é imbrochável até que se prove o contrário. E ele diz também que se fala em golpe no Brasil desde 1964. A coisa mais fácil é tomar alguma coisa, o poder estando no governo. Mas e o after day? Ele quis dizer day after, claro, mas como ele é um jumento, poliglota, ele é burro em todas as... Ele fala mal todas as línguas, ele mandou essa after day. E aí ele soltou também na entrevista, e para minha surpresa, sem ser imediatamente contestado pela Mônica Bergman, ele disse que está mais do que provado que o quebra-quebra foi do pessoal deles. O quebra-quebra não foi feito pelo pessoal que estava acampado. Uns 100 ônibus chegaram na cidade naqueles dias e alguns vieram com esse intuito de quebra-quebra. É tudo assim inventado, e tem um desafio aí a mais também, né, professor, que é como você confrontar um canalha desse e falar, isso aqui é mentira. Aí o canalha fala, não, mas eu tenho prova. Onde é que está a sua? Estou no meu WhatsApp. Mas por que é importante tornar o Bolsonaro inelegível hoje, e se isso marca alguma coisa num avanço contra na luta contra a extrema-direita, professor? Então, vamos lá. Essa questão ela é dúbia. Que ele será tornado inelegível, não há dúvida. O que será avaliado agora é a reunião dele com os embaixadores para desacreditar o processo eleitoral brasileiro. É apenas isto. Há um cardápio de escolhas para tornar o Bolsonaro inelegível, simplesmente seguindo o código do Tribunal Superior Eleitoral, porque ele literalmente marcou um X em cada uma das leis do Código Eleitoral, ele rompeu todas. Então ele será tornado inelegível. Parece que, inclusive, o Cássio Marcos Nunes não pedirá a vista do processo, o que poderia tornar o processo, o que adiaria o processo em 30 dias, com o recesso do judiciário, o processo provavelmente só seria resolvido em outubro. Então é possível que ele não seja tornado inelegível hoje, mas ele será tornado inelegível. O mais importante, Kiko, eu espero muito que nós já tenhamos aprendido essa lição. Espero muito mesmo. É apenas o primeiro passo. Veja, quando hoje esse coronel Jean Lauan, para tentar se defender, ele diz que quando ele escreve Lauan, quando ele escreve para o coronel Mauro Cid, manda ele dar a ordem. Ele diz, não era ordem para golpe, era dar a ordem para manter a ordem. E o Bolsonaro não deu. Então, acreditemos nele.
Então o Bolsonaro prevaricou. Prevaricou porque, podendo apaziguar a situação, ele aumentou a tensão. Isso quer dizer que depois da inelegibilidade é indispensável que o Bolsonaro seja processado por crime de atentado ao Estado Democrático de Direito, o que pode levá-lo à prisão. Se isso não for feito, nós corremos um enorme risco. O risco que nós corremos é que hoje, para o bolsonarismo, nada é mais favorável do que a inelegibilidade do Bolsonaro. Porque, sejamos bem claros, o Bolsonaro se tornou um político tóxico. Os escândalos estão começando a aparecer. O Eduardo Bolsonaro, como foi revelado pela Juliana Dalpiva, que é uma jornalista que tem se especializado em revelar os negócios dos Bolsonaro. Ela revelou que o Eduardo Bolsonaro abriu uma firma nos Estados Unidos com alguém responsável por produção de fake news no Brasil. É uma firma. O Silvinei Vasquez realizou negócio com uma firma aberta nos Estados Unidos com uma pessoa que mantém contatos indiretos com a família Bolsonaro. Os casos de corrupção vão surgir, mas com enorme facilidade. É muito importante compreender que o Bolsonaro, ele se tornou tóxico. O Bolsonaro agora não vence mais eleição majoritária. Se ele se candidatar a senador, ele está eleito. Mas se ele se candidatar a prefeito no Rio de Janeiro, eu tenho dúvidas de que o Bolsonaro derrota o Eduardo Paes. Eu realmente tenho dúvidas, porque o Bolsonaro tornou-se, ele, uma figura tóxica, contra uma campanha bem feita contra o Bolsonaro, usando apenas as palavras do Bolsonaro. É uma campanha avassaladora. Agora, para o bolsonarismo, o Bolsonaro sendo tornado inelegível, pela lógica peculiar da dissonância cognitiva coletiva do bolsonarismo, ele tornado inelegível é uma comprovação de que ele é contra o sistema. É o contrário para eles. O sistema o tornou inelegível, portanto, ele sempre foi antissistêmico. Isso quer dizer que o Bolsonaro hoje ele é mais poderoso como cabo eleitoral do que como político. Como cabo eleitoral, ele pode indicar votos em alguém que não terá o caráter tóxico que ele possui. Se isso fizer sentido, Kiko, isso é muito importante. Por quê? Porque não basta torná-lo inelegível. Mas eu estou dizendo isso porque nós somos vingadores, vingativos. Porque é a regra da democracia. Claro. É a regra da democracia. Olha, as declarações do Bolsonaro, desde maio de 2021 até outubro de 2022, são declarações sem as quais não teria havido as manifestações diante de quartéis, não teria havido a contestação do resultado eleitoral, não teria havido o 8 de janeiro. É que, de novo, parece que nós esquecemos que nós vivemos num país em que durante muito tempo, Kiko, eu não podia vir aqui conversar com você, com o Pedro, ou com o Leandro e a Maria Fernanda, sem que nós perdêssemos 40 minutos analisando declarações absurdas do Bolsonaro e tentando compreender ameaças concretas de rompimento da ordem institucional. Nós passamos 4 anos assim, Kiko. Nós não podemos esquecer isto. Agora, pela primeira vez, nós já podemos falar de um presidente que vai a Paris, que faz um discurso de 25 minutos e que é o discurso mais aplaudido dos líderes e que diz uma coisa tão simples, mas tão importante. Ele disse: não é compreensível que numa reunião dos maiores líderes do planeta não se use a palavra desigualdade. Não é compreensível que não se use a palavra desenvolvimento. Kiko, ele acertou no coração da questão. Você sabe, há um diplomata brasileiro muito importante, o Miguel Almeida, que foi um dos responsáveis pela criação, pela primeira vez no Brasil, de bancos de dados sobre a economia e a sociedade brasileira. Até final dos anos 40, isso não existia no Brasil, Kiko. Ninguém sabia ao certo qual era a produção industrial, qual era a população rural, a população urbana. O Miguel Almeida, ele tem um livro fundamental, depois eu vou passar a referência para o Pedro, para ele passar para as pessoas, que é um livro de depoimentos dele. Ele disse que ele ficou chocado quando, ao final da Segunda Guerra Mundial, ele procurou nas universidades europeias e norte-americanas uma cátedra que tivesse a palavra desenvolvimento na cátedra. Não havia. Porque para os países desenvolvidos, desenvolvimento era coisa do passado, era só para eles. A criação de uma cátedra que tivesse a palavra desenvolvimento como projeto foi uma criação latino-americana.
através de um grupo chamado CEPAL, que era um grupo específico da ONU para discutir especificamente questões econômicas de desenvolvimento da América Latina. Quando o presidente Lula diz não se falou na palavra desenvolvimento, não se falou na palavra desigualdade, nós finalmente podemos voltar a ter uma conversa normal. Vou repetir, durante 4 anos nós não conseguimos nos encontrar, e nós nos encontramos aqui, Kiko, muitas vezes. Sim. Nós não conseguimos nos encontrar e ter uma conversa normal, não é verdade? Sim, pautados por um psicopata, sim. Isso não pode voltar se não houver uma responsabilização democrática, com pleno respeito do processo legal, que o Bolsonaro e os bolsonaristas tenham advogados constituídos, todas as instâncias recursais devidas, todo respeito ao processo democrático, mas todos eles devem ir para a prisão. Me expresso mal. Todos aqueles que ativamente se envolveram na articulação de um golpe fracassado. Quem tenta golpe sabe que, se não é bem sucedido, a prisão é o caminho.